E aí, comunidade galáctica, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, de se inscrever e fazer parte da nossa comunidade galáctica. Bom, eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo. É um tipo novo que eu tô querendo trazer pra cá. Na verdade, eu já comecei a introduzir ele há um bom tempo no Instagram. E, enfim, espero que vocês curtam. Hoje eu vou falar sobre um jogo que marcou o início de uma das franquias mais icônicas do terror nos videogames, Resident Evil, o primeiro. Lançado em 1996, ele não só popularizou o gênero survival horror, como também criou um universo sombrio, cheio de mistérios, monstros e conspirações envolvendo uma tal de Umbrella Corporation. Mas antes de tudo virar essa saga cheia de ação e zumbis mutantes gigantes, tudo começou com uma mansão isolada, uma equipe de elite presa lá dentro e o medo constante do que estava espreito em cada corredor escuro. Vamos voltar para onde essa história teve início. As montanhas de Arklay, o time Stars e a mansão que esconde muito mais do que paredes empoeiradas. Raccoon City é uma cidade fictícia localizada no meio oeste dos Estados Unidos, sendo o principal cenário dos eventos iniciais da série Resident Evil. A Capcom, por meio de entrevistas e materiais oficiais como Resident Evil Archives e Inside of Biohazard, descreve a cidade como uma comunidade de porte médio com cerca de 100 mil habitantes, até meados de 1998. A cidade foi originalmente construída como uma vila rural no início do século XX, mas sofreu uma transformação econômica e urbana após a chegada da Umbrella Corporation. A gigante farmacêutica escolheu Raccoon como sede de algumas de suas instalações industriais e científicas, trazendo consigo empregos, investimentos e uma promessa de progresso. A Umbrella fundou na cidade uma das maiores fábricas de produtos farmacêuticos e, posteriormente, instalou laboratórios subterrâneos secretos com foco em armas biológicas. Com o tempo, a influência da corporação se espalhou por todos os setores: economia, saúde, política e segurança pública. Muitos membros do governo municipal e do departamento de polícia local, Raccoon Police Department, estavam sob sua folha de pagamento direta ou indireta, garantindo que os segredos da empresa fossem mantidos a salvo da opinião pública. Raccoon City está localizada próxima às montanhas Arklay, uma vasta região de floresta densa, montanhosa e pouco habitada. Esta localização estratégica oferecia a Umbrella o isolamento necessário para conduzir seus experimentos sem levantar suspeitas. A área foi lentamente se tornando foco de desaparecimentos, casos bizarros de violência e relatos de ataques de animais selvagens. Muitos desses relatos foram abafados pela polícia ou recebidos com descrença pela população local. A atmosfera da cidade começou a mudar no verão de 1998, quando aumentaram os casos de desaparecimentos nos arredores das montanhas Arklay. As reportagens de jornais como Raccoon Times começaram a levantar suspeitas, descrevendo cadáveres mutilados e canibalismo. Essas ocorrências culminaram no evento da equipe especial Stars, ligada à RPD, para investigar a situação. Visualmente, Raccoon City é retratada como uma típica cidade americana de interior, com ruas largas, bairros suburbanos, centros comerciais e prédios administrativos. O Departamento de Polícia, RPD, um dos pontos mais importantes da trama, foi construído originalmente como um museu de arte, detalhe confirmado em Resident Evil 2 e nos arquivos do remake. Embora esse detalhe não esteja diretamente presente no primeiro jogo de 1996, ele já fazia parte do conceito de mundo expandido e elaborado pela Capcom. A cidade não é bem o palco direto da ação que se passa nas montanhas Arklay e na mansão Spencer, mas sua importância narrativa é indiscutível. É de Raccoon City que partem as ordens, as equipes de resgate e onde estão os escritórios da Umbrella e do RPD.
A cidade é, na prática, o centro nervoso onde a ilusão de normalidade ainda se mantém, enquanto o horror biológico cresce silenciosamente nos arredores. As montanhas Arklay, localizadas ao norte de Raccoon City, são uma região marcada por uma vasta rede de cavernas naturais e formações rochosas irregulares. Esse relevo acidentado contribui para o isolamento natural do local, dificultando a patrulha policial e tornando-o ideal para o desenvolvimento de instalações secretas, como a icônica mansão Spencer e o centro de treinamento da Umbrella. O local foi escolhido não só pelo isolamento, mas por estar em terras privadas adquiridas por Oswald Spencer, um dos fundadores da Umbrella e idealizador do projeto eugenista por trás das armas biológicas. De acordo com Resident Evil Archives Volume 2, Spencer mandou construir a mansão por volta da década de 1960, com um projeto arquitetônico assinado por George Trevor. Mais tarde, Trevor foi assassinado após concluir a obra, para garantir que nenhum civil soubesse da complexidade dos túneis e das passagens secretas da residência. O centro de treinamento da Umbrella foi construído pouco antes da mansão, também sob ordens de Spencer. O cientista James Marcus, cofundador da empresa e pioneiro na criação do T-vírus, a partir do progenitor vírus, utilizava a instalação como base para experiências ilegais, com cobaias humanas e sanguessugas infectadas. Essas instalações deram origem a diversas criaturas mutantes, como os Cerberus, os cães infectados, Hunters, Crimson Heads, Ion, a cobra gigante, e Lisa Trevor, uma das vítimas mais emblemáticas da Umbrella, mantida em cativeiro por décadas. Os primeiros sinais do colapso. Os problemas começaram quando um acidente biológico dentro da mansão Spencer, causado por sabotagens e negligência interna da Umbrella, permitiu que o T-vírus escapasse de seus limites. Isso causou infecções em trabalhadores do laboratório, guardas e animais da floresta. Como resultado, surgiram relatos de ataques por criaturas nos arredores das montanhas, seguidos de múltiplos desaparecimentos. Esses eventos são descritos em documentos do primeiro jogo e citados em Resident Evil Archives. Também são a justificativa para o envio da equipe Bravo dos Stars, em julho de 1998, conforme é retratado. Quando essa equipe desaparece, a equipe Alpha com Jill, Chris, Barry e Wesker é enviada dias depois, dando início à trama de Resident Evil 1. As montanhas Arklay são famosas por sua fauna, que acabou sendo corrompida pelos experimentos biológicos. Vários documentos internos da Umbrella revelam que, antes mesmo do surto em larga escala, animais como cães, corvos e até cobras foram deliberadamente infectados para estudo. Após o vazamento acidental, essas criaturas fugiram para a floresta, tornando o ambiente letal até para os exploradores ou patrulhas armadas. Os Cerberus, Dobermans originalmente usados como cães de guarda, tornaram-se zumbis extremamente agressivos. Os corvos, infectados, atacam em bando. E Ion, a cobra gigante criada a partir da infecção acidental e das mutações. E Lisa Trevor, um dos experimentos mais duradouros e instáveis. Lisa foi mantida viva por décadas na mansão e suas cavernas adjacentes, vagando como um espectro macabro da falência moral da Umbrella. No final, os sobreviventes da equipe Alpha escapam de helicóptero após a destruição da mansão Spencer, ativando seu sistema de autodestruição. A instalação explode, levando consigo provas cruciais. Mais tarde demais, o T-vírus já havia começado a se espalhar por Raccoon City, através da água e do transporte de espécimes infectados, como revelado nos arquivos de Resident Evil 2. A mansão Spencer é um dos cenários mais icônicos dos videogames. Localizada nas montanhas Arklay, a mansão é muito mais do que uma simples residência aristocrata. Trata-se de uma fachada para um gigantesco laboratório secreto da Umbrella Corporation, onde experimentos biológicos ilegais com o T-vírus foram conduzidos durante décadas.
Projetada como um verdadeiro labirinto, a mansão simboliza não apenas o horror do isolamento, mas também a corrupção da ciência e a decadência moral da elite. A mansão foi construída na década de 1960 por ordem de Oswald A. Spencer, um dos 3 fundadores da Umbrella. O projeto foi assinado por George Trevor, arquiteto renomado na época. De acordo com os arquivos encontrados no remake de 2002, George foi convidado a criar uma residência que misturasse estilos clássicos europeus, góticos e vitorianos, com um caráter monumental. Spencer, no entanto, tinha intenções ocultas. Ele queria que a mansão abrigasse um laboratório subterrâneo camuflado, repleto de passagens secretas, armadilhas e compartimentos escondidos para impedir qualquer tipo de fuga ou espionagem. Trevor, sem saber, projetou a mansão de acordo com essas exigências, mas quando a obra foi concluída, foi considerado um risco para a confidencialidade do projeto e foi assassinado. Sua esposa e filha também foram sequestradas, e sua filha, Lisa Trevor, tornou-se uma cobaia de testes, um dos casos mais cruéis registrados no arquivo da Umbrella. Sob a mansão, Spencer mandou construir um laboratório de pesquisa biológica ultra secreto. Essa instalação era mantida em sigilo absoluto e administrada diretamente pela Divisão de Armas Biológicas da Umbrella. Nesse laboratório, diversas pesquisas com o progenitor vírus originário da África, evoluíram até a criação do T-vírus, utilizado para reanimar tecido morto e gerar armas biológicas. Como eu havia dito, as criaturas desenvolvidas ali incluíam Crimson Heads, variações dos zumbis padrão, Hunters, os reptilianos mutantes altamente letais, e quimeras, cruzamentos genéticos entre humanos e insetos. Tinha o Ion, a cobra gigante mutada, e Neptune, tubarões infectados. E como citado também, experimentos com Lisa Trevor, que se mostraram extremamente instáveis, mas valiosos para a pesquisa do vírus G. Todos esses monstros foram mantidos nas instalações até o vazamento do T-vírus, que levou à infestação da mansão. No dia 23 de julho de 1998, um incidente interno resultou no vazamento acidental do T-vírus nos dutos de ventilação e encanamentos da mansão. Esse vazamento transformou os pesquisadores e funcionários da Umbrella em zumbis, além de soltar diversas bolhas que estavam em contenção. A mansão se tornou um verdadeiro campo de morte. Em resposta aos relatos de desaparecimentos nas montanhas Arklay, a polícia de Recon City enviou a equipe Bravo dos Stars, que também desapareceu. Poucos dias depois, a equipe Alpha foi enviada e descobriu a mansão após ser atacada pelos Cerberus na floresta. Os membros sobreviventes da equipe Alpha foram forçados a explorar a mansão. Lá, enfrentaram zumbis, armadilhas mecânicas, puzzles elaborados e criaturas aterrorizantes. E no decorrer da missão, Wesker revelou ser um agente infiltrado da Umbrella, com planos de coletar dados de combate da Bowles em campo. Ele usou os Stars como cobaias. Sua traição é uma das viradas centrais da trama. Agora falando com um pouco mais de detalhes sobre as primeiras criaturas criadas na Umbrella. A criação das primeiras armas biológicas da Umbrella é o ponto de origem do terror que permeia todo o universo de Resident Evil. Essas criaturas não surgiram do acaso, mas sim de anos de pesquisa secreta em engenharia genética e virologia, patrocinada por uma corporação que não mediu esforços nem vidas humanas para alcançar poder militar absoluto. Todas as criaturas da Umbrella derivam de um agente biológico conhecido como vírus progenitor, descoberto na África nos anos 1960, em uma tribo chamada Nepaya. Essa substância viral tinha a capacidade de alterar drasticamente o DNA humano, oferecendo propriedades como força sobre-humana, regeneração e longevidade, porém com uma altíssima taxa de mortalidade.
Os fundadores da Umbrella começaram a manipular o progenitor para torná-lo mais controlável, e foi desse processo que nasceu o T-Vírus, uma mutação do vírus original que causava reanimação do tecido morto e nascimento oficial dos zumbis. Os zumbis são os primeiros e mais emblemáticos resultados do T-Vírus. Eles são humanos reanimados, vítimas de infecção acidental ou proposital da Umbrella. A infecção age quebrando as barreiras entre morte e vida, reativando o toco cerebral, especialmente a região responsável por instintos básicos, como fome. Segundo os arquivos do remake de Resident Evil Archives, a infecção inicial ocorreu quando o T-Vírus vazou no laboratório da mansão Spencer. Funcionários, cientistas e guardas tornaram-se os primeiros zumbis documentados. Uma das criaturas mais importantes da lore e também uma das primeiras vítimas da Umbrella foi Lisa Trevor, como eu citei, filha do arquiteto George Trevor, capturada e usada como cobaia desde os 12 anos. Lisa foi submetida a diversos vírus experimentais, incluindo o progenitor e as variantes do seu. Seu corpo reagiu de forma inesperada. Ela sobreviveu a todas as injeções e desenvolveu habilidades mutagênicas, como regeneração celular infinita. Com o tempo, perdeu a sanidade, deformou-se fisicamente e passou a matar cientistas na mansão. Lisa se tornou um caso tão único que seu DNA foi usado como base para futuras pesquisas, como o vírus G, posteriormente desenvolvido por William Burke. Ian. A serpente gigante é uma cobra criada a partir de experimentos com répteis, expostos ao T-Vírus. Seu nome, bocejo em inglês, fez referência a uma enorme boca aberta. Aparece como chefe na mansão Spencer, onde vive nos dutos e telhados. Apesar de não ter inteligência, é extremamente agressiva, territorial e apresenta alto nível de regeneração. De acordo com o Resident Evil Archives, o Ian foi originalmente mantido como um baú de teste, mas escapou do cativeiro após o vazamento do vírus. Outra experiência de campo dos cientistas foi o projeto Neptune, que consistia em expor tubarões a grandes doses do T-Vírus para avaliar seu comportamento em meio aquático. Como resultado, os animais cresceram absurdamente e se tornaram predadores ainda mais perigosos, especialmente em ambientes fechados. Segundo arquivos encontrados na Aqua Ring da mansão, os Neptunes foram considerados fracassos como armas por não poderem operar fora d'água, mas foram mantidos para fins de observação científica. As quimeras foram criadas fundindo o DNA humano com o de moscas por meio do T-Vírus. O resultado foi um ser humanoide com garras afiadas, pele de inseto, capacidade de rastejar pelas paredes e tetos, e comportamentos, é claro, extremamente agressivos. As notas de laboratório indicam que as quimeras eram instáveis e difíceis de controlar, o que levou a Umbrella a abandoná-las como projetos militares viáveis. No entanto, algumas escaparam do confinamento após o surto e mataram diversos cientistas e guardas da mansão. Os Hunters foram os primeiros Balls. Eles foram desenvolvidos com aplicação militar direta, utilizando o DNA humano modificado com genes de répteis e o T-Vírus. Os Hunters foram projetados para funcionar como soldados biológicos, rápidos, fortes, resistentes a balas e capazes de decapitar humanos com um único golpe. Existem várias variantes, Alpha, Beta e Gamma, mas a versão vista em Resident Evil é a Hunter Alpha, criada na mansão com um experimento avançado. Esses monstros foram ativados deliberadamente por Albert Wesker durante os eventos do jogo, como parte de um plano para testar o desempenho dos Stars em combate real. Segundo o Wesker Report, o desempenho dos Hunters foi considerado um dos mais promissores da Umbrella, dando início a uma linha de produção em outros laboratórios. Os Cerberus são Dobermans infectados propositalmente com o T-Vírus. Eles foram criados como cães de guarda mutantes, usados tanto em segurança quanto como bois de campo.
Após o vazamento na mansão Spencer, diversos exemplares escaparam e passaram a caçar qualquer forma de vida na região. A Umbrella Corporation foi fundada oficialmente em 1968 pelos aristocratas Oswald Spencer, Edward Ashford e James Marcus. Publicamente, a Umbrella era uma empresa farmacêutica global que desenvolvia medicamentos, cosméticos e produtos químicos. No entanto, por trás dessa fachada, a corporação escondia seu verdadeiro objetivo: a criação de armas biológicas baseadas no progenitor vírus, originalmente descoberto por Spencer na África. Entre os planos mais ambiciosos da Umbrella estava o projeto Wesker, concebido por Spencer como um experimento eugênico. Entre os anos 1970 e 1980, dezenas de crianças geneticamente promissoras foram escolhidas ao redor do mundo, adotadas e educadas em segredo sob nomes falsos, todos batizados com o sobrenome Wesker. Albert Wesker, um desses indivíduos, mostrou inteligência e desempenho excepcionais. Com 17 anos, foi recrutado para trabalhar como pesquisador no centro de treinamento da Umbrella sob supervisão do Dr. James Marcus. Ele dividia funções com William Birkin, outro prodígio. Em Wesker Report 2, o próprio Albert narra que foi programado para ser uma ferramenta da visão utópica de Spencer, mas ao perceber que era apenas uma peça em uma grande manipulação, decidiu trair tanto Spencer quanto a Umbrella, buscando usar os resultados de suas pesquisas para alcançar o seu próprio poder. Nos anos 1980, o Dr. Marcus conseguiu desenvolver a versão estável do T-vírus. Isso o fez entrar em conflito com Spencer, que temia que Marcus roubasse os créditos. Como resultado, Spencer ordenou sua execução em 1988, usando Wesker e Burke como cúmplices. Após sua morte, pesquisas foram transferidas para o laboratório da mansão Spencer. Wesker, apesar de jovem, já demonstrava frieza e ambição. Segundo arquivos encontrados em Resident Evil 0 e Remake, ele participou diretamente no assassinato de Marcus, acreditando que isso lhe garantia ascensão dentro da corporação. Durante os anos 1990, Wesker foi designado para trabalhar na unidade de armas biológicas da Umbrella e também para monitorar a divisão de testes de campo. Isso incluía a supervisão das primeiras BALs, armas biológicas, como Hunters, Cerberus e Tyrant. Com o desenvolvimento do protótipo Tyrant T-002 no laboratório subterrâneo da mansão Spencer, a Umbrella decidiu realizar um experimento em escala real, avaliar a performance de suas criaturas em combate. Wesker, já infiltrado na unidade especial da polícia de Raccoon City, foi encarregado de levar os membros da equipe Bravo e Alpha até a mansão, sob o pretexto de investigar assassinatos, quando, na verdade, a intenção era usá-los como cobaias vivas para testar o comportamento das BALs em combate. Essa operação é descrita nos arquivos internos da Umbrella como execução de teste real, e Wesker já havia decidido usá-la também como uma oportunidade para forjar sua morte e desaparecer da corporação, levando consigo dados valiosos da pesquisa. Durante os eventos de Resident Evil, o de 1996, Wesker ativa manualmente os sistemas de segurança da mansão, liberando todas as criaturas do laboratório. Ele é confrontado por Chris e Jill, claro, dependendo da campanha, no centro de controle da Umbrella, e aparentemente é morto pelo Tyrant T-002, que ele mesmo havia liberado. Porém, como revelado em Wesker's Report e posteriormente em Resident Evil Code Veronica, sua morte foi encenada. Wesker havia injetado em si uma amostra de um vírus experimental, fornecido por um grupo rival da Umbrella. Esse vírus não apenas o manteve vivo, como também o transformou. Wesker ganhou força, velocidade e reflexos sobre-humanos, bem como regeneração acelerada, tornando-se de fato
uma Bose viva. Após o colapso do laboratório da mansão, Wesker desaparece das operações Umbrella e começa a trabalhar como agente duplo, vendendo informações e amostras virais para conglomerados rivais. Seu objetivo deixa de ser simplesmente trair a Umbrella. Agora ele quer se tornar o novo arquiteto do destino humano. Nos anos seguintes, Wesker acumula conhecimento, tecnologia e influência, aparecendo como principal antagonista de Code Veronica em Resident Evil 4 por meio da Hydra, e finalmente em Resident Evil 5, onde tenta liberar o vírus Ouroboros para, abre aspas, purificar a humanidade, uma distorção do som original de Spencer. O papel dos STARS e o início do confronto contra a Umbrella Corporation. A sigla STARS significa Special Tactics and Rescue Service, uma unidade de elite da Polícia Municipal de Raccoon City, criada com o objetivo de lidar com ameaças especiais que excediam as capacidades das forças policiais comuns. Os STARS foram formados para proteger a população de Raccoon City, uma cidade que, nos anos 1990, tornou-se um ponto focal de atividades clandestinas da Umbrella Corporation. Cada equipe possui membros com habilidades e especializações distintas, desde combate armado até perícia médica. O ponto de virada para a equipe STARS acontece após uma série de desaparecimentos e mortes misteriosas na área rural próxima a Raccoon City, especialmente na região dos arredores da mansão Spencer. A Umbrella, que já utilizava o local como um laboratório secreto para testes do T-vírus e outras armas biológicas, enviava frequentemente seus agentes para limpar vestígios. No jogo original Resident Evil e em sua remasterização, descobrimos que a equipe Bravo foi enviada para investigar o desaparecimento do Alpha Team, que havia sido enviado inicialmente para lidar com os incidentes estranhos na floresta. A Bravo Team, liderada por Enrico Marine, desapareceu sem deixar rastros, o que fez a Umbrella mobilizar o Alpha Team para a investigação. Ao chegar, a equipe Alpha descobre a mansão, uma estrutura imensa, complexa, cheia de armadilhas, quebra-cabeças e, principalmente, experimentos biológicos que deram terrivelmente errado. O local, que deveria ser um centro de pesquisa, revela-se um verdadeiro pesadelo. Lartes zumbis, criaturas mutantes e outras armas biológicas. Albert Wesker, capitão do Alpha Team, tem um papel particularmente complexo nesse evento. De acordo com informações oficiais vindas de Wesker's Report 1 e 2, ele trabalha secretamente para a Umbrella, mas seus verdadeiros objetivos são obscuros e sua motivação vão além do comando da equipe. Wesker atua como um agente duplo, infiltrado para garantir que a corporação possa colher dados dos experimentos em campo, bem como para testar a eficácia das armas biológicas. Sua traição é um dos fatores que colocam a equipe Alpha em uma situação ainda mais perigosa, pois ele planeja abandonar seus companheiros e usar a situação ao seu favor para escapar com informações valiosas. O confronto dos STARS com as forças da Umbrella representa o primeiro choque direto entre uma entidade pública, representada pela política, e a corporação, que até então agia nas sombras. Através das investigações da equipe, o público e o jogador começam a entender a extensão das ações ilegais da Umbrella. Testes de vírus mortais, criação de armas biológicas e um completo descaso com a vida humana. Sem a atuação dos STARS, a verdade sobre a Umbrella talvez jamais teria vindo à tona. Eles funcionam como o elo entre o mundo comum e o universo sombrio da biotecnologia descontrolada. Os membros sobreviventes da equipe, como Chris Redfield e Jill Valentine, tornam-se figuras centrais na luta contra a Umbrella e em esforços posteriores para conter o avanço das armas biológicas. Além disso, a formação e a atuação dos STARS dão origem a eventos que permeiam a série inteira, incluindo
a criação da Bioterrorism Security Assessment Alliance, organização que surge para combater as ameaças biológicas que a Umbrella ajudou a espalhar. A estrutura e complexidade do laboratório. O verdadeiro laboratório está localizado abaixo da mansão, composto por vários andares subterrâneos, incluindo laboratórios, salas de testes, celas, câmaras de contenção e áreas de pesquisa avançada. Segundo a narrativa oficial da Capcom, a estrutura subterrânea foi equipada com tecnologia de ponta para a época, permitindo a criação, teste e manipulação de vírus e organismos geneticamente modificados em segredo absoluto. A mansão e seu laboratório foram projetados para ser autossuficientes, com sistemas avançados de segurança, desde fechaduras biométricas e armadilhas letais até mecanismos automáticos para conter qualquer fuga de experimentos. Muitos dos puzzles e desafios no jogo são inspirados nesses dispositivos reais da trama oficial, que visavam proteger os dados e impedir as invasões. O laboratório da mansão Spencer foi o local onde a Umbrella desenvolveu o infame T-Vírus, Tyrant Virus, o agente biológico responsável pela transformação dos seres humanos e animais em zumbis e mutantes horrendos. Documentos do jogo e entrevistas com os desenvolvedores confirmam que a mansão servia como base para pesquisas que ultrapassavam os limites da ética científica, focadas em criar armas biológicas para fins militares e comerciais. O T-Vírus, criado a partir de pesquisas com vírus mutagênicos em engenharia genética, era um projeto ultra secreto, com o objetivo de desenvolver supersoldados e armas vivas. A mansão, portanto, era o local onde essa pesquisa era feita sem restrições, longe do conhecimento do público e mesmo de autoridades governamentais. Oswald A. Spencer não era apenas o fundador da Umbrella, mas também o principal mentor por trás da construção da mansão e de seus laboratórios. A obsessão de Spencer por manipulação genética e imortalidade está profundamente entrelaçada com a existência da mansão. De acordo com Resident Evil Archives e outros materiais oficiais, Spencer via a mansão como um santuário para sua visão, um lugar onde poderia controlar a evolução humana por meio da ciência. Seu interesse particular estava nas experiências com o vírus e na criação dos Tyrants, seres geneticamente aprimorados que deveriam servir como armas biológicas supremas. A mansão não só serviu para desenvolver o T-Vírus, mas também para armazenar e experimentar com espécies como os Tyrants. A mansão é palco de experimentos que resultaram em horrores inimagináveis, como zumbis, cães zumbificados, plantas mutantes e outras criaturas, todas criadas para testar o limite do T-Vírus e de outras biotecnologias. Cada área da mansão apresenta provas desses experimentos, mostrando a progressão da pesquisa e os fracassos que se tornaram perigos para os próprios cientistas. Além dos experimentos biológicos, o laboratório também serviu para desenvolver armadilhas e sistemas de defesa que protegiam a Umbrella dos invasores e da exposição pública. Essas armadilhas, que o jogador encontra no jogo, foram concebidas para eliminar intrusos, sem deixar vestígios do que estava acontecendo abaixo da mansão. O desastre da mansão Spencer. Bom, ele foi causado pelo vazamento do T-Vírus. É o ponto inicial do universo de Resident Evil. Foi a partir desse incidente que o segredo da Umbrella começou a se revelar para o mundo, levando a investigações, ações legais e, eventualmente, a queda da corporação. A contaminação da mansão desencadeou uma série de eventos catastróficos, com membros da equipe STARS sendo enviados para investigar e sobreviventes lutando para escapar. A mansão tornou-se um símbolo do fracasso da Umbrella e da ameaça que suas pesquisas representavam para a humanidade. E é assim que tudo começa. A história da Umbrella, os experimentos, a mansão. Então,
Vamos entender como esse caos foi se espalhando, quem está por trás de tudo e como cada pedaço dessa história se conecta. Damos início à saga que vai explicar tudo sobre o universo de Resident Evil. Tem muita coisa pela frente e eu garanto, o pior está por vir. Se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenham gostado da temática nova. Sei lá, eu tô curtindo esse tipo de conteúdo. Enfim, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Eu vejo vocês numa próxima.